Minutos, o presidente da Câmara, Arthur Lira, atendeu o pedido do relator Orlando Silva e adiou a votação do PL das fake news ontem. Foi uma derrota para o governo e para Arthur Lira, né? Que pretendia votar e ver aprovado o projeto de lei das fake news ou da censura. Bom, vamos conversar com a Yasmin Costa porque ela tem mais informações e, claro, a articulação da oposição em relação a isso que ganhou essa batalha na guerra pela liberdade de expressão. Bem-vinda, Yasmin. Obrigada, Piotr. Boa tarde para você também, para todo mundo que está com a gente. Pelo menos a princípio, essa questão envolvendo o projeto de lei que criminaliza a divulgação das fake news foi adiado. O presidente da Câmara atendeu a um pedido de retirada de pauta ontem feito pelo relator dessa proposta, o deputado Orlando Silva, e ainda não há ali um prazo para que essa matéria volte à análise do plenário da Câmara dos Deputados. Vale lembrar, o presidente da Câmara, ele viaja hoje aos Estados Unidos para participar de um evento ali de investimentos e só volta na próxima semana. E acaba que com isso o Congresso, a Câmara, melhor dizendo, fica um pouco esvaziada com a ausência de Arthur Lira. As coisas acabam que ficam mesmo meio paralisadas. E essa foi mesmo a ideia da oposição, que tinha ali uma estratégia que era a seguinte: ou colocar o projeto para votar e derrotar o projeto de vez, ou adiar essa votação e ir em busca ali de novos votos contrários à medida, ou uma terceira opção que também é ventilada aqui nos bastidores é justamente a proposta do deputado Mendonça Filho, que seria uma proposta alternativa a essa questão que trata aí de fake news, mas que na avaliação da oposição ela seria mais benéfica. Outras informações de bastidores são o seguinte, que agora com esse adiamento, né, Piotr, desse projeto, da análise desse projeto em plenário, começa efetivamente uma grande articulação de bastidor. Parlamentares com os quais eu conversei hoje disseram o seguinte, que ontem Arthur Lira ficou muito chateado por não ter conseguido pautar esse projeto em plenário e sinalizou também que isso mostra que o Palácio do Planalto ainda não conseguiu arrumar a casa aqui, vamos dizer assim, ainda não tem uma base sólida para colocar qualquer tipo de projeto em votação. A gente está tratando de um projeto de lei que precisa ali de um número simples, vamos dizer assim, um quórum simples para aprovação, e isso já sinaliza que ainda assim, apesar de todas as negociações que foram feitas ontem, a gente acompanhou, inclusive, muitas emendas foram repassadas aqui para o Congresso Nacional para tentar ali trazer votos para aprovação desse projeto, mas ainda assim não conseguiram a aprovação. O presidente da Câmara, apesar de dar uma esvaziada nessa pauta e uma baixada de bola, vamos dizer assim, o presidente da Câmara disse o seguinte, que apesar desse adiamento, só vai deixar de ser prioridade do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, essa questão, quando o assunto for pautado e for rejeitado, porque ele disse que um adiamento não significa que a matéria foi enterrada, mas pelo menos aqui, por enquanto, não existe uma nova data para análise dessa medida que é tão polêmica e continua causando polêmica aqui dentro do Congresso. Muito obrigado, Yasmin. Aí a pergunta que se faz, Arthur Lira, então por que não colocou em votação ontem? Sendo que fez um esforço gigantesco para que fosse aprovada a condição de urgência do projeto, sem passar pelas comissões temáticas, para ser votado justamente ontem. Podia ser votado, inclusive, na quarta-feira da semana passada, mas optou-se por votar ontem. Então, por que não colocou? Já se saberia a resposta da Câmara dos Deputados. Mas vamos lá, o projeto chama-se Projeto de Lei das Fake News. E nós chamamos também aqui de Projeto da Censura, o PL da Censura. Por quê? O projeto de lei está disciplinando, prevê punição, estabelece um órgão oficial de controle, sem dizer, sem classificar, sem delimitar, sem esclarecer objetivamente que é a razão da existência filosófica de uma lei, o que é uma notícia falsa, o que são fake news. Daí você imagina que pode julgar e pode chegar a um caso de censura ideológica, porque você vai ter um órgão oficial de controle ligado ao governo federal, muito em função, ou de uma maioria política de algum dos lados, sem estabelecer objetivamente quais são os limites. Qual é a razão filosófica de uma lei? Ela diz o que pode, o que não pode e como pode. Se você, por acaso, vai além daquilo, bom, você corre o risco de ser processado. Uma vez processado, você vai apresentar, porque é assim que o devido processo legal acontece, você vai lá, explica e aí sim convence ou não.
vai ser acusado de uma coisa, pode ser absolvido ou condenado. Mas baseado num conhecimento prévio do que são fake news, para você, obviamente, entender qual foi a disciplina usada, qual a punição prevista, quem vai ser o órgão de controle para você saber numa situação como essa. Esse é o ponto. Daí você entende por que o projeto, inclusive com pressão popular, e essa é a razão que nós vimos, ontem seria rejeitado. Essa é a razão. Tem um PL chamado PL das Fake News que, eu vou insistir de novo, disciplina, prevê punição, estabelece um órgão oficial de controle muito em função ligado ao governo federal, sem dizer, sem classificar, sem delimitar, sem esclarecer o que é exatamente uma notícia falsa. Qual é o sentido disso? Bom, vamos conversar com o Zé Maria Trindade, que está conosco. Ô Zé, vamos lá. Eu fiz menção a essa questão específica para as pessoas entenderem o porquê que nós estamos dizendo que o projeto tem um defeito de origem. O defeito de origem é, eu vou prever uma punição, vou prever um órgão de controle, vou prever... Mas ele não explica o que é a função do que pode ser punido, do que pode ser classificado, do que pode ser controlado. Zé, bem-vindo. Boa tarde. Pois é, muito boa tarde, Piotr. Boa tarde a todos. Olha, Piotr, isso me lembrou uma conversa que eu tive com Delfim Neto aqui na Câmara dos Deputados. Ele dizia que o pai dele sempre falava de impostos e tal, e ele decidiu, num determinado momento, reduzir impostos e aumentar impostos para os produtos supérfluos. Apanhou como nunca. Apareceram outdoor dizendo, olha, supérfluo é o nariz de quem falou, isso era a indústria de perfumes. Enfim, foi uma confusão e ele recuou e não taxou supérfluo. E chegou à conclusão de que supérfluo é o emprego do outro. Parafraseando aí o Delfim, eu diria que hoje a ideia de que fake news é a opinião do outro. Está aí a grande dificuldade de formar esse assunto. Agora, Piotr, as reações aqui no Congresso Nacional. O projeto foi retirado de pauta, mas não há por aqui uma desistência. Há uma ressaca moral muito grande. O presidente da Câmara, Arthur Lira, apostou alto e perdeu. Quando se perde alto, fica desnorteado. E veja bem, ele vai marcar um novo debate sobre o projeto que pode ser desmembrado em vários assuntos ou mesmo apresentado um novo projeto e aí ele vai chamar os líderes para conversar. O clima não é bom. Dizem por aqui que as comunicações na internet influenciavam votos lá fora, nas urnas, e eles demoraram a descobrir. Mas agora descobriram que as comunicações através da internet interferem diretamente aqui no plenário da Câmara e do Senado Federal. É um mundo novo. É a primeira vez que um presidente da Câmara admite que esse debate externo acabou influenciando. E a novidade, o presidente da Câmara pediu hoje aqui um estudo técnico da assessoria dele e vai entrar na justiça contra as plataformas digitais. E veja que gravidade. Ele diz que estas plataformas cometeram um crime antidemocrático. Fizeram o que ele chama de interrupção do funcionamento de poder. Veja que gravidade. Esta decretação de guerra do Arthur Lira contra as Big Techs, né, mostra claramente, é um recibo, assina o recibo de que realmente perdeu e perdeu feio aqui no plenário da Câmara e pela primeira vez a influência veio de fora e não exatamente dele. Estava mal acostumado, né, Piotr?